és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar na presença do Senhor, maravilhoso é contemplar o Senhor. E de que modo nós o contemplamos? Lá no Salmo 19, o salmista diz que os céus proclamam a glória do Senhor e firmamento anuncia as obras das suas mãos. A gente contempla, contemplando a criação, a natureza. A gente o contempla lendo a sua palavra, vendo com os olhos espirituais. A gente nem sempre vai contemplá-lo com os olhos carnais, com essa, simplesmente com esse órgão aqui do globo ocular, né? Mas a gente, do aparelho da visão aqui, nós vamos contemplar o Senhor com os olhos da nossa alma e do nosso coração. Que hoje seja um dia de contemplação. Gente, bom dia primeiramente. A gente dá uma empolgada, né? A música comove o coração da gente quando a gente adora o Senhor, quando a gente o busca. E eu queria agradecer ao Senhor hoje por mais uma semana. A gente está encerrando aqui, né? Como está passando rápido, né? E sexta-feira, dia de agradecer ao Senhor pela semana que Ele nos deu. E a gente está entrando aí no sábado, amanhã, no domingo, no final de semana. Que você possa ter, sim, ser conduzido, se perceber conduzido pelo Senhor, pela sua palavra, que você não se afaste jamais da graça do Senhor, porque é se mantendo fiel, se mantendo firme na fé e na graça que você e eu teremos a recompensa. Não a recompensa segundo o mundo, mas a recompensa que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Vamos orar? Eu queria conversar com você a respeito de um assunto um pouco delicado aqui, mas que
faz parte da nossa vida e a gente não pode negar. A gente não pode se alimentar de fantasia e ilusão achando que servir, andar no caminho do Evangelho é viver uma eterna vida de Poliana moça. Não é? A gente tem que estar preparado para os trancos. Mas antes nós vamos orar, antes da gente conversar, tá bom? Pai, muito obrigado mais uma vez pelo dia, pela noite que o Senhor nos deu, por podermos, ó Pai, estarmos aqui juntos, vivos, Senhor. E não somente isso, Senhor amado, também podermos nos ajuntar aqui virtualmente para te buscarmos, para buscarmos a presença do Senhor no nosso caminho, para buscarmos o caminho do Senhor, ó Pai, e que em nome de Jesus hoje seja um dia de correção de rumos, ó Pai amado. Aquilo que estiver na tortuosidade do nosso proceder, pensar, falar, agir, reagir, nos nossos relacionamentos, ó Pai, na nossa forma de interpretar a existência, Senhor, que seja alinhado com o caminho do Senhor, com a retidão do Senhor, ó Pai. Que seja assim para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, em diante até o 23, Jesus diz as seguintes palavras: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Palavras duras. E quem está falando aqui não sou eu. Está escrito palavras de Jesus. E o problema sério que acontece com Jesus é que muitas das nossas impressões, das nossas crenças são atrapalhadas por ele. Não é? Pedro diz que para alguns ele é a pedra angular, a pedra principal, mas para outros ele passa a ser pedra de tropeço, sobretudo para aqueles que querem viver uma religião divorciada dos valores do reino, usando só o nome de Jesus. E é isso que ele diz aqui, ele faz essa analogia entre a árvore e aquele que o serve. Lá em João 15 ele diz que os seus discípulos, nós somos a videira verdadeira. Nós estamos enxertados em algo maior do que nós. E quando nós estamos ligados, de fato, nele, nós damos fruto. Interessante que eu fui criado assim num ambiente, na minha infância da fé, eu sempre digo isso, em que a gente aprendia muito mais tradição do que, de fato, a palavra. Isso, às vezes, aquilo que você abraça como verdade e como convicção, muitas vezes ela pode até atrapalhar o discernimento da palavra. E eu tinha, lá na minha infância, eu aprendia que fruto era você poder levar alguém para um ambiente de reunião da sua comunidade. Você, crente que dava fruto, era crente que levava gente para a igreja. Não é? E o fruto, na verdade, ele é consequência daquilo que da nossa essência. Ele é a exterioridade, ele faz brotar aquilo onde nós estamos enxertados. E o fruto, ele não é para quem é o fruto, o fruto é para alimentar outros. E Paulo diz isso muito bem lá em Gálatas, que o fruto do Espírito, a consequência da habitação do Espírito de Deus em nós é amor, alegria, paz,
bondade, mansidão, longanimidade, essas coisas que são os outros que vão desfrutar da gente. E aí pelos frutos a gente conhece as árvores, e Jesus diz exatamente isso. Então preste atenção, que ele diz, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, é aquele que faz milagres, porque o milagre é de Deus, e ele faz a quem ele quer. A graça dele é distribuída a todos. Ele salva quem ele quer, ele cura quem ele quer, ele liberta de demônios quem ele quer, ele restaura quem ele quer. Portanto, o milagre não é fruto da minha virtude, o milagre é fruto da graça de Deus. E não é a minha virtude que expele demônios, por exemplo. E às vezes a gente se impressiona, e a gente, pelo fato de desconhecer Jesus, e ele diz lá também, Mateus 22, versículo 32, quando ele fala ali com os saduceus, ele diz, vocês erram em não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E numa época de muitas opiniões, todo mundo tem opinião sobre tudo, e as redes sociais faz brotar tanta estupidez travestida de inteligência, tanta ignorância travestida né, aqueles que são os lacradores, que desconhecem, mas graças a Deus que os filhos de Jesus, aqueles que o abraçam, que o recebem, filho de Jesus é aquele todo o que o recebe, ele é dado a ele o direito de ser chamado filho de Deus, aqueles que creem nele. Então, o filho de Deus, aquele que segue a Jesus, ele não vai ficar aí à deriva, jogado pelo vento, pelas intempéries, pelas ondas. Ele vai estar, sim, navegando na direção certa. E Jesus diz, olha, então presta atenção. Não é todo que me diz Senhor, Senhor, que é do reino. Tem muita gente com aparência aí, com ostentação, trazendo o nome de Jesus, proferindo a junção das letras, né? 5 letras, J-E-S-U-S, Jesus, como se fosse dele, mas ele diz, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Não é pelo milagre que ele faz, não é pelos sinais, não é pela maravilha, mas é por aquilo que ele dá. E a característica de quem dá fruto, ele dá fruto igual a Jesus. Então você e eu vamos olhar para Jesus. Quantos de nós estamos pagando para ter bênção? Que dia que você já viu Jesus falando, olha, eu posso até orar por você, mas primeiro passa o comprovante do Pix para o meu WhatsApp? Ah, Gilmar, mas que idiotice, naquela época não tinha Pix, nem WhatsApp. É claro, cara pálida, é claro que não. Eu estou fazendo uma figura de linguagem aqui, ou seja, que dia que você já viu Paulo cobrando para orar? Ou você deposita primeiro a oferta, ou você manda primeiro o donativo, ou nada de bênção para você. Esses são lobos. São lobos. E o Evangelho por si denuncia isso. E aqui eu não estou querendo causar treta com ninguém, mas também não estou aqui querendo fazer média com ninguém, simplesmente para que você e eu andemos no caminho reto do Senhor Jesus. O Evangelho é para todo que crê. Sinal, Jesus disse, esses sinais hão de acompanhar os que crerem. Não é para líder religioso, não é para uma casta privilegiada de seres humanos, que supremacia, não é? De supremacia. Não, é todo que crê. Esses sinais vão de acompanhar os que crê. No meu nome vocês expelirão demônios, vocês falarão novas línguas, vocês curarão os enfermos. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. É no nome do Senhor Jesus. Agora, o fruto, ele é a consequência da palavra enxertada em nós. Não é? Lá em João 16, Jesus disse que nós somos purificados pela prática da palavra, pelo exercício da palavra. Porque o Evangelho não é mero discurso de postulados nobres, elevados, filosofia, que a gente fica pensando e a gente de repente dá uma pinçada e posta uma frase de efeito na internet para que a gente ganhe likes, para que a gente seja, oh, que inteligente que ele é, buscando louvor para si mesmo. Não, o Evangelho, você olha para Jesus, porque ele é o Evangelho e o Evangelho é ele. A palavra Evangelho vem lá do
evangelhos, que eram aqueles homens dos povos antigos que tinham por incumbência, naquela época não tinha a comunicação como nós temos hoje, e eles eram aqueles que tinham a incumbência de anunciar o fim da guerra. Ele saía do campo de batalha e ia para a sua aldeia, para o seu povo, para a sua tribo, para anunciar o fim da guerra, tempo de paz. E essa é a boa nova, o fim da guerra entre nós e Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E por isso ele diz, olha, preste atenção, muitos naquele dia, e não são poucos, muitos, é uma coisa mais, muitos naquele dia vão dizer para mim, Senhor, mas no seu nome nós profetizamos. Quem diz que profecia é da virtude humana? Profecia, se de fato ela procede de Deus, é a palavra dele, e ele não precisa de mim, de você, para fazer cumprir a sua palavra. Agindo eu, quem impedirá? Nós expelimos demônios, quem diz que é a minha virtude que expele demônios? Mas na Bíblia diz que o próprio Jesus disse que existem castas de demônios, que elas só são expulsas mediante jejum e oração. Sim. Por quê? Porque quando você está no jejum e na oração conforme o Evangelho, você não vai dar o medo seu para que a serpente se alimente, engorde e se fortaleça em cima de você pelo seu medo, pela sua falta de fé, pela sua incredulidade. Mas não é a sua virtude, não é a minha virtude que expele demônios. O poder de Deus. Então Jesus vai dizer, tá, isso aí eu sei. Expelir demônios, meu nome. Sou eu. Curar, quem cura sou eu. E eu curo quem quero. Sinais e prodígios vêm de mim. E de você. Não te conheço. Não te conheço. Portanto, que sirva de alerta para mim e para você, não simplesmente para que a gente esteja medindo, né? Pega uma régua e fica medindo as outras pessoas, mas sobretudo que a gente olhe para a gente mesmo. Porque você e eu não fomos chamados para julgar os outros, mas o Evangelho está carregado de passagens para que a gente julgue a nós mesmos, para que julguemos a nós mesmos. Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, que nós devemos julgar a nós mesmos para que nós não sejamos condenados com o mundo. E quais são os elementos, quais são os parâmetros que você e eu temos para julgar a nós mesmos? A gente se compara com Jesus. Compara aquilo que a gente é com Jesus, compara aquilo que a gente crê com Jesus, compara aquilo que a gente faz com Jesus, porque é nele que se converge tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Portanto, não se impressione com gente com cara de super qualquer coisa, que aparenta uma super produção, um super poder, a fim simplesmente de manipular a sua fé, de se colocar como dono da sua espiritualidade, de explorar nas suas emoções, de explorar nas suas economias, porque são lobos devoradores e nada tem a ver com Deus. E ainda que pareça anjo vindo do céu, como diz Paulo lá aos Gálatas, se vier um anjo do céu vos anunciando o evangelho além desse que vos está sendo pregado, que seja anátema, que seja expulso, maldito, excomungado. Não aceite. Mas tem cara de anjo, tem cara, mas não é. Quando eu era garoto tinha uma propaganda, um comercial de um anticaspa, né? Parece, mas não é. Pode até parecer, mas se você for olhar, é pelo fruto, não é pela folhagem. Não é pelo brilho que ostenta, mas é por aquilo que brota da sua interioridade. E você olha, ama igual Jesus? É humilde, manso e humilde de coração, como Jesus é. Dá de graça como Jesus mandou dar. Porque foi o que Jesus disse. Vocês receberam de graça e deem de graça. Deem de graça. Se for assim, receba como diz Jesus. Se não for, gente, se Jesus, que é Ele, diz, eu desconheço vocês, para que você e eu vamos ficar dando audiência, vamos ficar dando ibope para esse tipo de ideia, para esse tipo de espírito? Para que a gente vai se impressionar com esse tipo de coisa? Talvez hoje, como eu disse, não é muito agradável da gente ouvir essas coisas, mas a gente não pode ignorar. E aqui, não vou nem pedir perdão para você, porque se eu estou falando isso aqui é porque creio de coração, com a minha consciência no Evangelho do Senhor Jesus, de que a gente não está aqui para ficar fazendo média com ninguém.
A gente está aqui para, de fato, anunciar a palavra da verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Não é a minha opinião, não é a sua. Aliás, pouco importa a minha opinião. E pouco vai importar a sua também, se as nossas opiniões não se alinharem com aquilo que Jesus chama e trata como verdade. Nós vamos ser como esses aqui. Mas no seu nome nós fizemos isso e aquilo, nós propagandeamos a nossa virtude e Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Naquele dia. Porque um dia, muito mais breve do que muitos pensam, você e eu estaremos cara a cara com Ele. Você, eu e toda a humanidade. Não é o que diz Paulo? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Como é que é aqui? Nosso professor, quanta coisa mudou, né? É verdade. É verdade. É verdade. Vamos anunciar, né? Eberson, Luanda. Amém. Queridos, né? Desde 1900 e qualquer coisa. A gente tem amizade desde que ano que foi mesmo que o Titanic afundou, gente? Parece que foi uns 3 meses depois a gente se conheceu, não é? Graças a Deus. Eu queria deixar essa meditação, essa palavra para você nessa manhã, para que não se impressione com caras, bocas, poses, ostentação, arquiteturas de templo, não se impressione com imagens, não se impressione com cenografias, mas que você e eu estejamos atentos, discernindo espiritualmente todas as coisas. Paulo diz que o homem carnal, ele crê naquilo que ele vê, mas o homem espiritual, ele julga todas as coisas, ele crê naquilo que ele não vê, ele crê na palavra de Jesus, ele é guiado não por aparência, não por aquilo que os olhos veem, mas ele é guiado por fé, uma fé em Jesus Cristo, dando razão para Jesus. E o grande problema que nós temos hoje não é nem de interpretação da Bíblia, é de falta de leitura mesmo. Leia os evangelhos, observe como Jesus fez, o que ele valorizou, o jeito que ele falou e viveu o que falou, o caminho que ele ensinou, as importâncias que ele deu, aquilo que ele considerou como elevado e aquilo que ele diz que é refúgio. Não inverta esses valores, porque enquanto a gente estiver dando razão para a nossa vontade ou para a voz que grita nesse mundo como sendo de Deus, no seu nome nós estamos fazendo, mas não trazem, não carregam consigo o fruto, a gente não vai conseguir viver vida com abundância de vida. A gente vai ficar culpando mundos, infernos e diabos para que a gente possa estar vivendo uma vida distanciada de Deus, mas a gente vai estar vivendo exatamente onde a carne da gente quer. Você não está vivendo simplesmente hoje onde o diabo quer. Você está vivendo hoje, se você estiver afastado de Deus, você está vivendo onde essa carne quer. E não há desculpa para mim e para você, porque a palavra nos é dada. Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo. Não tem mais desculpa para mim, para você e para o Senhor ninguém. Que você possa meditar nisso em nome de Jesus e não somente viver, mas propague isso. Proclame o Evangelho do Senhor Jesus. Muitos estão enganados, enganando e sendo enganados. Muitos estão aí indo no efeito manada para a perdição, porque o caminho aí é largo. Que você e eu possamos, com muito temor, com muito amor, sobretudo pelas almas, que nós possamos proclamar o Evangelho do Senhor Jesus com o nosso estilo, com fruto. Com fruto. É pelos frutos que nós vamos ser conhecidos. E fruto não é levar convidado para o culto. Isso faz até parte do processo, mas fruto é amor, é alegria, é paz. Aquelas pessoas que convivem com você e comigo, elas devem absorver isso de nós. Amém? Vontade de dar uma prolongada aqui, mas já acabou o nosso tempo e eu queria orar por você, com você. Queria convidar você a se associar comigo. Aqui em oração nós temos orado aqui pelos enfermos todos os dias, né? Esse tempo complicado que a humanidade está passando, esse tempo estranho,
de escassez, de humilhação, de pânico, de medo, de ansiedade, dessas angústias aí tão presentes. Eu queria orar com você também, rogando do Senhor Deus a provisão aí para sua vida material, para que venha o pão para sua casa, venha a condição de você cuidar daqueles que lhe são da sua responsabilidade, e que o Senhor Deus venha dar a provisão para você, que haja harmonia aí no seu ambiente familiar, reconciliação, que haja harmonia no seu ambiente de trabalho, porque é tão triste a gente ter que sair de casa para ir trabalhar e chegar num ambiente azedo, empesteado de mentira, de fingimento, de inveja, dessa bagaceira que exala do inferno. Que o Senhor Deus possa abençoar o seu ambiente de trabalho também, para que você seja mais produtivo e frutifique aí. E frutifique em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por mais essa semana que o Senhor nos permitiu aqui nessa caminhada de oração. Quero te agradecer por aqueles que durante essa semana se juntaram aqui comigo, Pai, e nós juntos temos buscado a Tua presença, a Tua direção, a Tua face. Quero pedir ao Senhor agora, Senhor, que o Senhor visite a cada um que esteja acamado, adoecido, enfermo, Pai, seja onde estiver, Senhor amado, na sua casa, ó Pai, mesmo às vezes até sendo forçado a trabalhar, adoecido, Senhor, porque não tem como transferir responsabilidades, ó Deus, aquele que se encontra hospitalizado na UTI, enfim, seja qual for a sorte de enfermidade, ó Pai amado, o Senhor levou sobre si, Senhor, as nossas enfermidades. Que o Senhor, ó Deus amado, visite com cura, com livramento, com restabelecimento, ó Pai amado, com fortalecimento físico, a cura também à alma, Senhor, a alma adoecida, ó Pai, pelo pecado, Senhor, pela falta de foco no Senhor, ó Deus, porque olhando para o Senhor, pelas suas feridas nós somos sarados, ó Pai. Que possamos olhar mais para o Senhor do que para a circunstância, do que para a atitude das pessoas para conosco, ó Pai, esse mundo caído, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir também que o Senhor venha abrir as portas, Senhor, do ganho material para o teu filho e tua filha. Que o fruto do seu trabalho, ó Deus amado, seja colhido, Senhor, de forma que o teu filho e a tua filha, Senhor, possam ter paz, possam ter, ó Deus amado, uma vida boa nas suas convivências, Senhor amado. Repreenda, Senhor amado, todo espírito destruidor que circunda, está aos arredores do teu filho e da tua filha, ó Pai, a fim de que haja a percepção da tua presença dentro de nós e que essa presença, Senhor amado, possa frutificar, ela possa exalar nos ambientes em que convivemos, em que cruzamos, ó Pai amado, nesse dia, Senhor, a fim de que o teu nome seja glorificado e que os teus filhos, ó Pai, desfrutem desta paz que excede o entendimento, Senhor. Que tenham a fé aquecida e robustecida no Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Verdade, Regina, tempos difíceis. Gente, muito obrigado por mais essa companhia aqui, nessa caminhada, nesse passo aqui de oração. E o meu rogo ao Senhor Deus é que a gente possa assim estar colaborando mutuamente aqui, um com a fé do outro, com a nossa paz, a fim de que a gente não perca de maneira nenhuma o nosso foco, que nós estamos indo para a eternidade. Você não está aqui para ficar velho simplesmente. Tomara que você fique bem velhinho mesmo, né? Mas que você se lembre que aquilo que nós estamos caminhando transcende a sepultura. É vida eterna, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração, Carlos. Deus te abençoe. Vão com Deus, queridos.